Sejam todos muito bem-vindos a este canal Papo de Propagandista. Aqui você vai conhecer e entender um pouquinho mais sobre a nossa profissão, como leis, direitos, negociações, regulamentações, tudo que envolve a nossa profissão. Agora, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelo Oliveira, trabalho na indústria farmacêutica como propagandista já há 20 anos, sou presidente do Simpromita e presidente da FEPROP, Federação dos Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro. E comecei no movimento sindical em 2016. E nesse primeiro episódio, a gente traz um convidado ilustre, renomado e experiente, que é o Dr. Alexandro Santos, conhecido pela gente como Dr. Alex. Mas muitos já conhecem o Dr. Alex, outros nem tanto. Então, Dr. Alex, gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público. Bom, muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Alexandro Santos, advogado militante, coordenador jurídico da Força Sindical no Rio de Janeiro, advogado fundador da Federação dos Propagandistas, com especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e com grande atuação, com ênfase aí, a assessoria sindical no estado do Rio de Janeiro. Então, doutor Alex, em 14 de julho de 1975, foi promulgada uma lei 6.224. O que significa essa lei? Marcelo, essa lei ela vai regulamentar a atividade do propagandista e propagandista vendedor de produtos farmacêuticos. Através desse instituto, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que laboram no dia a dia nas atividades relatas na lei em que você fez a referência, eles precisam ter o conhecimento dos seus deveres e das obrigações dos empregadores para que ali possam se identificar com a atividade profissional. É muito importante, inclusive isso é um pleito de muitas categorias profissionais, para que tenha a sua atividade profissional regulamentada. E a categoria dos propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos, através de uma luta árdua e da sua importância para a saúde pública do país, conseguiu esse grande feito, desde 1975, de ter um instituto próprio que classifica o que é o propagandista e o que é o propagandista vendedor de produtos farmacêuticos. Legal, doutor Alex, porque essa data realmente ficou marcada pra gente, né? 14 de julho é o dia que é comemorado o Dia do Propagandista. E a gente tem várias festas de comemoração nesse dia, várias empresas dão brindes pra gente nesse dia, presente nesse dia. É um reconhecimento não só da categoria, mas até das empresas, né? Mas eu queria saber o que traz de benefício, o que é ter uma lei regulamentada, uma profissão regulamentada por lei? O que isso significa na prática? Então, essa regulamentação, ela vai discriminar, relacionar, né, as atividades, as competências, as atribuições, características peculiares da atividade da propaganda e do vendedor de produto farmacêutico. Recentemente, nós tivemos inclusive demandas no âmbito do Poder Judiciário que discutia esse enquadramento, né? Nós temos, e isso é nítido, que a categoria dos propagandistas e vendedores de produtos farmacêuticos tem boas convenções coletivas no Brasil. E com isso você tem um enquadramento sindical que gera obrigações aos empregadores, aos laboratórios, às distribuidoras de medicamentos. E essa norma coletiva, essa convenção coletiva, esse acordo coletivo, ele precisa ser respeitado. E às vezes pode haver um ou outro empregador que, no intuito de diminuir ali o seu custo operacional, entenda que deva fazer um enquadramento diferenciado daquele que está relacionado na lei. Mas como no direito do trabalho o que importa é a realidade do fato, da atividade no dia a dia, essa lei ela é utilizada para comprovar e demonstrar, dentro de uma discussão, inclusive no âmbito da Justiça do Trabalho,
de que aquela atividade desempenhada por aquele ou por aquela trabalhadora é sim uma atividade de propagandista, é sim uma atividade de um vendedor de produtos farmacêuticos. E aí a gente consegue ter um enquadramento sindical correto e, por conseguinte, a aplicação dessa boa norma coletiva para esses trabalhadores e trabalhadoras. Legal, doutor Alex. Pela sua fala, eu posso perceber que ter uma profissão regulamentada por lei facilita, numa forma geral, facilita uma conduta do advogado, uma interpretação da empresa do que é o correto para um enquadramento perfeito, né? E acredito até que facilite o juiz na hora de uma sentença, correto? Então, a gente consegue ter uma facilidade. Então, é muito importante quando se tem uma profissão regulamentada por lei, que é a nossa profissão de propagandista. Mas a gente vê também, doutor Alex, tem muitas empresas, como o senhor bem disse, que tenta fugir um pouco para a redução de custo, com alguns artifícios, trocando a nomenclatura, desvirtuando, colocando uma visitação apenas remota. Tem algumas empresas até que pedem que os profissionais, os propagandistas, criem um MEI ou uma pessoa jurídica para desvirtuar a função e tentar dessa forma descaracterizar a profissão de propagandista. No campo jurídico, como que isso tem se comportado, doutor Alex? A Justiça do Trabalho tem combatido de forma vigorosa essas ilicitudes, essa pejotização exagerada. Isso tem, de fato, acometido inúmeras categorias e, dentre elas, a categoria dos propagandistas. Existem alguns laboratórios que exigem que esse representante, muitas das vezes demitido, para que ele possa fazer a representação comercial dos produtos daquele laboratório, ele tenha que constituir uma empresa, né, abrir uma pessoa jurídica, e aí essa pessoa jurídica vai prestar serviço para esse laboratório, que, na verdade, tudo isso é uma grande fraude trabalhista. É uma grande fraude trabalhista que nós temos conseguido êxito em comprovar a existência de um vínculo mediante subordinação, remuneração e habitualidade. Existe nesse vínculo uma remuneração, uma contrapartida pelo trabalho que é desenvolvido por esse representante. O trabalho só é desenvolvido tão somente por um único trabalhador que tem o instituto da pessoa jurídica para tentar burlar a existência desse vínculo e, por conseguinte, escapar ali da aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho. Isso é muito importante, é um tema que precisa ser divulgado bastante para essas pessoas que estão sendo vítimas desse tipo de prática, porque a Justiça do Trabalho tem sim reconhecido o vínculo e tem determinado que esse pagamento de comissão, isso deve ser considerado salário, e aí todos os seus reflexos, e também a aplicação da norma coletiva do local da prestação de serviço. Isso é fundamental e isso é algo que os sindicatos precisam observar. A gente tem feito um trabalho excelente dentro do Ministério Público do Trabalho, inclusive dentro do Poder Judiciário, para coibir e impedir a perpetuação desse tipo de prática. Então, doutor Alex, para mim ficou bem claro a questão da criação da PJ. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a troca de nomenclatura, porque isso tem ocorrido até com uma certa prática de algumas empresas trocarem a nomenclatura, principalmente pós-pandemia. O senhor poderia falar um pouquinho mais a respeito disso, por favor? Falo sim, Marcelo. E é justamente essa importância dessa categoria possuir uma lei que trate das características dessa função numa lei federal, aprovada na Câmara, aprovada no Senado, sancionada pelo presidente da República. Porque, veja bem, o que vai importar dentro dessa situação na qual o empregador, ou seja, o laboratório ou a distribuidora de medicamentos, diga, olha, a partir de hoje você não é mais propagandista nem vendedor de produtos farmacêuticos, você vai ser representante de vendas, você vai ser agente em solução de saúde. O que importa é fazer o enquadramento de acordo com a atividade.
aquilo que aquele trabalhador ou trabalhadora faz no dia a dia. Se o que ele faz, a atividade que ele exerce ali, tem por objetivo gerar demanda para o laboratório para o qual ele trabalha, se o que ele faz é divulgar medicamentos, se o que ele faz é vender produtos que são fabricados por laboratórios da indústria farmacêuticas ou por distribuidoras de medicamentos, é isso que a Justiça do Trabalho precisa ter provas dessa atividade diária, dessa rotina de trabalho desse trabalhador ou dessa trabalhadora, para que haja aí o enquadramento na categoria do propagandista. Não importa a descrição da função. O que precisa ficar claro, o que essa categoria precisa se empoderar é da lei que regulamenta essa profissão. Então, doutor Alex, a questão da nomenclatura também já está bem entendida. Obrigado pela explicação.